Olá, amigos, boa noite. Sabemos que muitos já estão aqui porque estávamos assistindo a palestra da Semana Espírita, a 67ª Semana Espírita Taubaté. E assim é mesmo para nós um motivo de alegria estarmos juntos participando deste momento de nossas vidas. A Tânia, a primeira a chegar aqui, quem temos o prazer de ver a casa, nós agradecemos, estamos felizes. É um momento de aprendizado que sempre nos permite essa grandeza de aprender algo mais em nossas vidas. Assim, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos permita termos o amparo dos amigos espirituais, que vão nos intuir, vão nos inspirar, vão nos clarear a mente, a fim de que possamos ter uma compreensão maior do nosso próprio existir. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que possamos juntos seguir um pouco mais. O meu boa noite a Vera, a Terezinha, a Cristina, o André, e todos os amigos que estão conosco, Laura, Malu, todos, Débora, estão conosco nesse instante, 1000 corações subindo. E eu sempre digo que esses corações, energia de companheirismo, de amorosidade, como acabamos de ouvir a Vildo dizendo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estamos entre irmãos, com toda certeza. São irmãos espirituais a quem queremos muito bem e que têm participado de nossas vidas, talvez muito mais que os próprios biológicos da nossa condição reencarnatória. Enfim, irmãos, sigamos em frente. E hoje nós estamos com o livro dos médiuns. Nós havíamos feito até o item 248, que falava a respeito da obsessão. E nesse item, deixe-me ver se não estou pecando. Se eu estiver, vocês, por favor, me corrijam. E que às vezes podemos até cometer alguma imprudência, algo indevido. Mas nesta condição de acesso obsessivo, envolvimento obsessivo, nós vimos que tudo acontece em razão de abrirmos algumas brechas em nossas vidas para que outras mentes, até perniciosas, venham partilhar conosco da nossa caminhada terrena, nos influenciando a mente e trazendo muitas vezes confusão para o nosso existir. E a questão que 249 vai tratar é meios de combater a obsessão. Que meios teremos nós para combater este fenômeno que é a aproximação indesejada, porém facilitada por nós mesmos, de mentes perniciosas que acabam perturbando o nosso existir. Assim, Kardec vai listar dizendo que os meios variam de acordo com as características. Lembra-se, nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e nós temos a possessão. E por conta disto, dependendo do grau, então, que são graus de intensidade dessa influência perniciosa, dependendo do quadro, da classificação, nós teremos, então, alguns procedimentos que podem e devem ser tomados por todos nós para que tenhamos a condição de nos libertarmos dessas influências maldosas que acontecem. Então, na obsessão simples, que era o primeiro caso, onde normalmente é um espírito enganador. Uma obsessão simples ela é provocada por um espírito que quer nos enganar. Se finge de bonzinho, não é bonzinho, passa orientações atravessadas, às vezes é por brincadeira, por despeito, é leve a sua intenção para conosco, mas sempre nos prejudica. E assim, Kardec vai nos dizer, não há perigo real para o médium neste tipo de obsessão, de ser enganado por um espírito, de ser iludido por alguém. Quantas vezes na própria vida, aqui encarnados, nós nos relacionamos com algumas pessoas
que depois de um tempo nós descobrimos que era um mentiroso tremendo, uma pessoa enganadora, uma pessoa falsa para conosco. Prejuízo de vida própria, de vida física, não há. Há prejuízo dos nossos sentimentos, confiamos, fomos enganados. Então, quer dizer, outros períodos para o médium, um médium que é instrumento desses espíritos, não há nenhum. É apenas algo desagradável, diz Kardec. É desagradável estar acompanhado de uma pessoa mentirosa, enganadora, falsa, fazendo parte do nosso rol de amigos e aprontando um punhado de coisas erradas. É desagradável. E até conosco, quando confiávamos, quando tínhamos a intenção de alguma coisa boa e de repente está tudo errado. Então, é muito desagradável. Vamos ao nosso boa noite ao Carlinhos, a Eliana, Marcos, Gilma, Agnes, Eliane, que sejam todos bem-vindos. Para o médium, primeiro, ele deveria provar ao espírito, esse é um meio de combater a ação desse espírito maldoso. Provar ao espírito que não foi enganado por ele, que será impossível deixar-se enganar. E aqui a gente lembra assim uma figura materna, quando a criança vem e conta uma mentira. E a mãe, deixando que ela conte a mentira, depois diz ela, você acha que você me enganou? A sua cara condena. Então, é a mesma atitude de que esse espírito saiba que não fomos enganados por ele, porque é impossível deixar-se enganar, entrar na conversa dele. Não, aqui não. Você falou tudo isso aí, mas eu não me enganei com relação a isso. Eu bem percebi quem é você. Então a gente já desmonta uma criatura que a gente está vendo com essa fala mole, indevida, enganosa, quando a gente diz, espera um pouco, né? Eu te conheço. E não está se deixando enganar. Um segundo ponto para o médium é cansar-lhe a paciência. Olha que receita boa, mostrando-se mais paciente que ele. Ele vem e conta um punhado de bobagem, fala um punhado de coisa. E a gente vai, antigamente dizia assim, cozinhando o galo em fogo lento. Você vai cozinhando em fogo lento aquela história. E se ele acha que vai nos vencer pelo seu exercício constante, nós vamos ter mais paciência até que ele, como também diz o ditado popular, dê corda para que ele se enforque. Quer dizer, até que ele vai se condenar. Porque nós tivemos toda a paciência do mundo. Quando ele se convencer de que perde o seu cumprindo, não fazendo, o que acontece é que ele se cansa. Tentou. Isso aqui está quase como esses telefonemas de marketing que ligam e querem te oferecer alguma coisa e te oferecem. E você vai, atende, desliga, outro dia liga de novo, mas você não entra naquela conversa e não permite a conclusão daquele fato. A pessoa desiste. Então, o fato de cansar a paciência é essa. Ele vai acabar desistindo, porque se, tô perdendo tempo, vou tratar de agir com outra pessoa que vai me dar mais atenção, porque está faltando atenção a ele. E a oração. Então, para o médium, primeiro, provar que não está sendo enganado. Segundo, ter a paciência e vencer pela paciência aquela companhia indesejável. E o terceiro, a oração. A oração a quem? Ao seu bom anjo de guarda, ao anjo bom, ao anjo de guarda, ao protetor, a esse espírito que protege, aos bons espíritos, suplicando assistência. Então a oração pedindo aos espíritos superiores, aos espíritos amigos, ao anjo de guarda, proteção, amparo, assistência, que é a prece do Pai Nosso, lembra? Livrai-nos do mal. A quem nós estamos pedindo? Pai, livrai-nos do mal. Então nós também temos que pedir na oração, os médiuns devem ter esse hábito de pedir
aos seus anjos de guarda, aos seus protetores, esses mentores espirituais que o protejam do mal, desses maus espíritos que querem perturbar, complicar o trabalho, a tarefa do médium. E o obsessor, diz Kardec, por mal que seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência. Então, ser firme não é ser indelicado, mas ser firme com aquela criatura, vencendo pelo bom procedimento e orando por ele. É firmeza em não aceitar aquelas orientações, aquelas indicações, insinuações, firmeza em dizer isso eu não quero, isso eu não vou fazer, isso eu não faz parte da minha tarefa, e escolher proceder bem, fazer as coisas da melhor forma possível e orar por ele. Jesus não mandou orar pelos inimigos? Então ore por ele, para que a luz também se faça naquela mente simples. Mas ainda existe isso seria dentro da oração, pelo médium pedindo ao anjo de guarda e por aquele espírito obsessor também orar para que ele tenha iluminação. E existe também um quarto item que diz Kardec, é conveniente, atenção aos médiuns, hein? É conveniente interromper as escritas quando se reconhece que procedem de um espírito mau que nada quer ouvir. Então veja que coisa interessante, porque a época de Kardec nós gostamos sempre de lembrar, a mediunidade vigente, que estava mais à flor da pele, que era aquela mais utilizada, era a psicografia. A escrita, as comunicações mais acentuadas eram as da psicografia. As mediunidades de psicografia das mais variadas formas continuam até hoje. Só que outras mediunidades, outras especialidades mediúnicas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então nós temos a psicofonia, nós temos psicometria, enfim, psicopictografia, que é a área da pintura. Nós temos vários tipos de mediunidade. Então este recado que Kardec traz para a psicografia, que era da sua época, se aplica a todo e qualquer outro tipo de mediunidade da nossa época. A todo e qualquer tipo. Portanto, ele dizer aqui, é conveniente parar a escrita quando se reconhece que procede de um espírito mau que nada quer ouvir. É conveniente parar a psicografia, é conveniente parar a psicofonia, é conveniente parar a psicometria ou a psicopictografia, é conveniente parar o contato mediúnico quando percebemos que aquele espírito que está constantemente se contatando com o médium, ele não é bom, como estávamos pensando, suas orientações são maldosas, seus desenhos, suas escritas, suas palavras são chulas. Quantas psicografias assim nós vemos? Muitas psicografias de inverdades, não são orientações precisas. Então, isso é característica. Dá um tempo. Porque também, se ele não quer ouvir e não quer mudar o jeito de fazer, é melhor parar. É melhor parar porque vai perturbar a vida do médium. O médium escrevente pode evitar essa conversação. Ele é quem pegou a caneta, o lápis para escrever. Então, se ele percebe que a mensagem que está chegando não é alguma coisa digna, não é sadia, não é saudável, não é verdadeira, não é íntegra, abstenha-se de escrever. Vamos lá para o conselho do meu avô? Tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. Então, tem hora que eu escrevo e tem hora que eu não escrevo. Porque aquilo que está vindo à minha mente poderia ofender, magoar ou mal orientar alguém.
E nós somos responsáveis, somos culpados. E é o próprio codificador chamando a atenção que o médium tem o livre-arbítrio e o poder de escolha. O médium escrevente pode evitar essas comunicação. É só não escrever. É só não... Por que essa necessidade tão grande de escrever, escrever, escrever? Se é coisa boa, ótimo. Mas se não é, se vai trazer... Nós temos lido algumas coisas de mensagens psicografadas, nessa época que estamos vivendo, de doenças, de dificuldades materiais, dificuldades no relacionamento humano, tudo isso que nós estamos vivendo, mas mensagens que são verdadeiros atos de terrorismo, porque colocam tanto mais peso, tanta mais aflição nos corações humanos, fazendo com que as mentes que leem mergulhem num quadro de terror, num quadro de pavor, que leva muitas vezes ao desequilíbrio mental, à angústia, à aflição, ao desespero. Porque quantas pessoas vão dizer, se os espíritos estão mandando mensagem desse tipo, o que será de nós aqui? Só esqueceram um detalhe. O Senhor está no leme. O Senhor é o poder. Só esqueceram disso. E qual é a vantagem de um mundo espiritual ficar amedrontando as pessoas aqui? Espíritos mandando mensagens apavorantes com relação à situação de vida que estamos vivendo. Nós não estamos precisando de mensagens apavorantes. Nós estamos precisando de mensagens que nos orientem, que nos deem força, que nos façam superar os momentos difíceis, que nos conduzam por caminhos mais limpos, mais calmos, mais tranquilos, que nos fortaleçam a razão para que possamos ter mais discernimento em nossas escolhas, em nossas atitudes. É disso que precisamos. Então, os médiuns têm que tomar este cuidado. E é o conselho do próprio codificador. E aí ele falava do médium audiente, mas ele vai falar também, do médium escrevente, também do médium audiente. E ele diz assim, sobre o médium audiente, não ao espírito obsessor que persegue às vezes a todo instante o seu palavreado grosseiro e obsceno, e ele não tem como fechar os ouvidos. Simplesmente mais difícil para o audiente, coisas indevidas, palavras obscenas, palavreado grosseiro, como diz Kardec. Então não é tão fácil. Ele terá que simplesmente ocupar muito a sua vida para não dar ouvidos, para não alimentar esse canal de audição que está em aberto. Então são meios de combater a obsessão que Kardec está dizendo. Então, primeiro, essas primeiras reflexões ele faz dentro da obsessão simples. Espíritos levianos, espíritos grosseiros, espíritos brincalhões, espíritos que gostam de perturbar por nada. Então esse seria o nosso comportamento da prece, do controle da mediunidade, do não escrever ou ocupar-se de forma... Não é para cansar pela paciência, não é para ser firme. Então, este é o trabalho de cada um. No item 250, ele vai falar do segundo grupo de obsessão, que é a fascinação. São 3 grupos que ele dividiu para que de forma pedagógica nós pudéssemos perceber essa escala de influenciação. Então está ali, vamos ao nosso boa noite ao Gil, a Maria Geni, a Juliana, a Silvia, sejam bem-vindos e vamos seguindo. Na fascinação, está registrado em O Livro dos Médiuns, no item 250, o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. Olha que coisa séria que é isso, não tem limites. É um assédio, olha a palavra fascinação. O médium fica fascinado
por aquelas comunicações, por aquele espírito que vai se tornando dono da situação. Então, é preciso ter atenção. A única coisa a fazer na fascinação, nessa comunicação de espírito, é convencê-lo de que foi enganado e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. O médium vai precisar de ajuda, porque ele é o fascinado. Ele é o fascinado. Então, é preciso ajudar o médium a reverter esse quadro, a sair do quadro de fascinação, ainda que ele permaneça dentro de um quadro de obsessão mais simples, que poderá ser trabalhado depois. Mas convencendo de que ele está sendo enganado por essa ou aquela pessoa. Não é fácil, meus amigos. Aqui, na nossa vidinha material de encarnados, muitas vezes algumas pessoas percebem, mas aquele fulano, puxa vida, ele não percebe que está sendo enganado por aquela pessoa. Essa pessoa está fazendo de tudo e ele tem a pessoa num grau de levar destino em consideração. Mas, meu Deus, será que ele não percebe? Ele não percebe. Ele está encantado pelo jeito de ser daquela criatura, pelas propostas que ele traz, pela fala que ele tem, pelo jeito de se comunicar. Ele se encanta. E a gente vai tentar falar, olha, cuidado com essa pessoa. E às vezes não é bem visto. Aquela criatura não aceita. Imagine falando mal, dizendo para tomar cuidado. Essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é fantástica. Não é. Até conseguir convencer para que ela tenha cuidado. E daí vai passar para um quadro assim, tá? Estou esperto, não vou acreditar em tudo, vou peneirar o que está sendo trazido até mim, vou olhar com atenção o que essa criatura está falando, está me mostrando. Vai devagar. Devagar com a dor que o santo é de barro. Esse é um ditado. Devagar. Porque simplesmente ela está fascinada. Ela não enxerga, mesmo a Regiane dizendo, por que a pessoa fica cega? Porque o outro está oferecendo algum prazer a ela. Está lustrando o ego de alguma forma, está fazendo com que ela se sinta mais poderosa, mais importante. Então, ela fica cega para a realidade daquele fato. Fazer com que ela acorde disso, mostrar que é um engano dela, não é fácil. Não é fácil. Isso nem sempre é fácil, já dizia o codificador no Livro dos Médiuns. E por vezes, diz ele, impossível convencer a criatura que ela está sendo enganada. Ela jura de pé junto que aquilo é o melhor. Às vezes impossível, porque o fascinado está surdo a qualquer raciocínio. Ele não pensa, ele não escuta, ele não vê, ele não raciocina. Ele não percebe a canoa furada que está entrando. Ele não percebe o mal que está fazendo a ele e aos seus, aqueles que convivem com ele. Ele não consegue. Para ele está tudo maravilhoso, é mesmo. Por conta disso, é difícil convencer. Por isso que diz a obsessão mais difícil de ser cuidada. A obsessão simples, nós vimos que com a prece, com uma palavra mais firme, com um clareamento da ideia, vai. Aquele quadro de possessão existe também, meios de ajudar, mas a fascinação é um convencimento do médium, da pessoa, para ela sair daquele quadro em que ela se encontra. E isso não é um trabalho fácil, porque naquele quadro em que ela se encontra, ela está confortável, ela está se sentindo bem, ela está sendo reconhecida por aquele outro, como uma pessoa importante, como uma pessoa que tem valor, enfim, por isso a dificuldade. O fascinado geralmente recebe muito mal os conselhos. Então, quando nós percebermos alguém que a gente está vendo, no caso da mediunidade ou num trabalho mediúnico,
percebendo que a gente aquela comunicação não está legal, que aquilo tudo é uma enganação, que a pessoa está sendo levada, né, de roldão naquela história, e nós vamos dar algum conselho, pode esperar que o outro vai levar a mal. Ele vai ver muito mal. Ele vai dizer assim, você está com inveja, você queria fazer o que eu faço, você gostaria de viver como eu vivo. São expressões que ele vai usar. Ele recebe muito mal aquele conselho. E ainda dizem, outro ditado popular, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E vira as costas. É tudo isto, é a cegueira que toma conta da pessoa e ela não consegue mesmo enxergar. É verdade, é o fato. A crítica o aborrece, irrita, fica embirrado com aqueles que não participam da sua admiração. Os outros estão lustrando o ego dele, estão enchendo a bola, e aquele que quer mostrar o caminho serve só como instrumento de irritação, de raiva, acha que é despeito. Isso é do comportamento humano. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação. Porque ele tem aquele obsessor como um guia, um orientador, um amigo imprescindível. Como você ousa falar mal do meu amigo? Como você ousa falar mal do meu protetor, do meu guia? Ele não, para ele é uma profanação falar alguma coisa a respeito com esse caminho. Imagine, são meus amigos, me querem bem e não aceitam a palavra. Kardec cita um exemplo de um diálogo com um obsessor, num trabalho mediúnico. O obsessor estava dando comunicação e acontece um diálogo. Por que ele abusava de uma pessoa? Quer dizer, prejudicando a pessoa, fazendo tanta maldade para a pessoa. Por que ele abusava de uma pessoa? E olha o que esse obsessor respondeu. Eu procurava um homem que pudesse manejar. Ficarei com ele. Quer dizer, ele encontrou um fantoche. Ele encontrou alguém que ele comanda. Esse alguém não tem força sobre ele. Este alguém não tem voz sobre ele. Este alguém não age com firmeza no seu livre-arbítrio de poder fazer uma escolha diferente. Então, ele disse, encontrei um homem que eu pudesse manejar. Olha o que ele pretende, manejar. Dá uma impressão daqueles chefes de gangues, de filmes que a gente assiste e que vão manejando os elementos que vão caindo na rede como uma teia de aranha, onde eles vão se enroscando. E é isso que ele diz, encontrei-o e ficarei com ele. Mas se o esclarecermos, ele o expulsará. É o que veremos. Quer dizer, o dialogador disse àquele espírito, nós vamos esclarecer o seu médium, nós vamos esclarecer esse homem que você está manejando. E se o esclarecermos, ele vai te expulsar, porque não vai mais aceitar a sua companhia. Os Gildes geralmente pegam no ponto fraco, claro. E aí o que o obsessor responde? É o que veremos. Como se ele estivesse sendo desafiado, dizendo, eu tomo conta, é meu terreno, é meu domínio, e vocês não vão ter força sobre ele. Qual é o conselho para este caso, quando esse abuso de domínio do espírito sobre a vítima não tem limites? Somente oração, por ambos. Oração pelo obsessor e oração pelo obsedado. Pedir a Deus pelos dois, que cada um consiga a libertação, ter a consciência despertada para uma vida melhor. Porque o obsessor com isso está perdendo também o seu caminho, está parado, quando ele poderia estar caminhando. Então, oração e mais oração. Quantas vezes nos lembramos, peçamos a Deus, peçamos aos seus anjos de guarda, aos seus benfeitores espirituais,
que ilumine a consciência dessas criaturas para que entre elas haja libertação, para que entre elas haja uma separação e cada um possa seguir o seu caminho, amparado por uma luz maior. Não é fácil, nós estamos vendo que é complicado e é um trabalho demorado a fascinação. Diferente de uma obsessão simples, até de uma possessão. Ela é mais... eu costumo, é meu modo de pensar, muitas pessoas já me ouviram dizer isso, que eu prefiro tempestade do que chuva fina. Porque a chuva fina é aquela garoinha que vai indo, dia e noite, e um dia ela derruba um prédio, porque o alicerce está todo mole. A tempestade, ela vem e passa, às vezes em minutos, e já abre o sol e o arco-íris. Então, com as pessoas é a mesma coisa, A fascinação é essa chuva fina, vai de leve, mas vai minando os nossos alicerces, a nossa força. Enquanto a obsessão simples, ou mesmo a possessão, tanto que Jesus, quando trouxeram o rapaz demoniado, o louco de Gadara, o possesso, numa intervenção dele, pronto, resolveu a situação. Assim, meus amigos, nós temos que entender, não é tão fácil o processo. Uma aguinha, porque assim a gente não tosse. Vamos lá. O item 251, ele vai falar da subjugação, que é a possessão, a subjugação. E aí ele diz, o obsedado, no caso de subjugação, ele está em domínio total de uma mente perversa. O obsedado quase sempre não tem forças para dominar o mau espírito. Ele sozinho não consegue dizer não, ele sozinho não resiste ao comando, ele obedece porque ele não tem forças. Quase sempre ele não tem força para dominar esse mau espírito. Ele necessita da intervenção de uma terceira pessoa. Ele precisa de alguém que possa interferir. Por isso que nós vemos, quando se tratava de subjugação ou possessão, a intervenção do exorcista, que é a pessoa que vai ali para separar, para acabar com aquela conexão. Claro que se criou muita coisa em cima desse tema, mas é necessário uma intervenção de uma outra pessoa, porque aquele um sozinho não consegue. Então, essa pessoa, como essa terceira pessoa vai agir para ajudar a libertação do obsedado, desse obsessor mais ferrenho? Por meio do magnetismo, o passe, a ação magnética, fluidos renovadores que vão ser aplicados sobre aqueles fluidos deletéricos que estão envolvendo aquela criatura. Vamos pensar assim, se nós tivéssemos, nós precisaríamos de um detergente, de um solvente para diluir aquilo tudo. E assim, aquele objeto que estava envolvido e que nós não víamos mais, voltará a mostrar-se como tal. Limpinho, brilhante, bonito, porque houve um solvente. Diluiu-se aquele campo viscoso. A energia negativa desses espíritos inferiores é viscosa. Ela é assim densa demais, porque eles são terreais demais. Por conta disso, há essa densidade. Então é preciso um solvente, que será o fluido magnético de um passista, que está ali emitindo um fluido numa vibração, numa frequência vibratória de uma oração, somado ao seu próprio fluido vital, limpo, bem direcionado, vai funcionar como esse solvente. Então, o primeiro passo seria o trabalho de passes, o Kardec chama o magnetismo, ou pela força de sua própria vontade.
aquele elemento que vai ajudar tem que ser muito firme, ter muita vontade para enfrentar aquela criatura que está ali. Mas quando a força da sua própria vontade, não é só vontade, eu quero que você liberte essa pessoa, eu quero que você saia dessa casa, não é isto. O que dá a força à nossa vontade é a nossa moral, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É colocar à nossa frente, é Jesus à nossa frente, para que possamos ter então um teor energético e vibracional muito maior do que aquele espírito maldoso conhece. Eu nunca li até, mas eu vejo algumas vezes uma oração, Maria passa à frente. Várias vezes quadrinhos muito bonitinhos, muito bem feitos, com esta informação em uma oração, Maria passa à frente. O que é que nós estamos pedindo ali? Que a mãe de Jesus, Maria, com a sua força magnética, a sua força moral, passe à nossa frente para enfrentar qualquer mal, para bloquear o mal. E aí é que nos dá essa própria vontade. Eu estou suplicando ajuda e estou nesse enfrentamento. É assim que nós vamos conseguindo. É preciso, então, uma ascendência moral dessa terceira pessoa. Que ela tenha ética, que ela tenha retidão de caráter. É isso que ela precisa. Pela sua ascendência moral, é que ela se impõe ao espírito que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Era por isso que Jesus conseguia resolver as situações. Porque simplesmente o maior código de moral que a Terra conheceu ao vivo e a cores, caminhando entre nós, foi Jesus, o espírito mais moralizado, mais íntegro, mais reto, mais forte. Por isso que quando ele tomava a frente, nós vemos lá que do endemoniado de Gadara sai uma legião, tanto que ele pergunta, qual é o teu nome? E aquele espírito diz, legião. Era um grupo de espíritos maldosos fazendo então esse processo de subjugação daquele homem. E ele, pela sua própria presença, e ele ainda diz, não nos mande embora. E ele manda que saiam. E eles não ousam contestar a ordem. Então, é a conduta moral, a força moral, que nos fará, sim, criaturas melhores. Meus amigos, o nosso tempo passou. Já se foram lá aquilo que prevíamos. Vamos deixar para a próxima semana, que ainda continuaremos Livro dos Médiuns, o item 251 em diante, quando estaremos ainda falando da subjugação corpórea, daqueles meios que temos para ajudar as criaturas. Eu vou fazer mais... Não, deixemos para depois. Nós pensamos até adiantar mais um pouquinho, mas nós estaríamos abusando de vocês. Então, que fique a nossa lembrança, trazida pelo codificador, de que estamos sujeitos a essas influenciações mentais, físicas, presenciais no nosso dia a dia, mas que estas influenciações podem e devem ser combatidas por todos nós. Aqueles que por si só conseguirem o seu reequilíbrio, agarrarem-se à prece, desenvolver hábitos morais melhores, mais perfeitos na concordância da lei do amor, que bom. Aqueles que enfraquecidos estão tombando pelo caminho à mercê dessas influências negativas, vamos socorrer. Com a nossa prece, a nossa vibração, o passe que é possível ser oferecido. Nós estamos num momento que as casas estão fechadas e não podemos fazer esse passe presencial,
mas podemos fazer à distância. Existem sites na internet que, se a gente digitar passe virtual, estará lá para que a gente tenha momentos de prece, de reflexão, de harmonia, voltando ao nosso equilíbrio. Existem também aqueles grupos que trabalham à distância para ajudar. Lar de Frei Luiz, Lar de Francisco em Macaé. Existe o NE Nosso Lar, é Núcleo Espírita Nosso Lar, que podemos ver pela internet e pedir ajuda. A ajuda espiritual, a ajuda daqueles médiuns para os nossos entes queridos que muitas vezes estão fraquinhos e precisando desse socorro urgente. Então, façamos a nossa parte confiando em Deus, confiando em Jesus, confiando nos amigos espirituais que nos amparam e nunca nos faltam. Basta sim que tenhamos fé. Por isso Jesus disse: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Ele nos convidava a tomarmos atitude, a termos fidelidade aos ensinos que ele nos trouxe para podermos nos ajudar e ajudar os outros também. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós teremos novamente palestra da Semana Espírita e às 20h30, se Deus quiser, estaremos aqui com a obra O Pão Nosso, mais uma lição do Evangelho para podermos refletir. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, muita paz a todos e que estas bênçãos de hoje, especialmente, possam envolver aqueles que se encontram dentro desses processos obsessivos mais complicados, sem força, sem luz na sua consciência, sem a percepção, fascinados pela vida. Que Deus os ampare, ilumine, proteja e guarde. Muita paz a todos.